Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou só me apresentando aqui. Meu nome é Maristela, né? Eu trabalho no Cronep, que é essa empresa que produz esse software de low code que a gente vai usar nesse treinamento, que eu vou mostrar para vocês, né? O Cronep é, na verdade, uma subsidiária da Tecni, na verdade é um departamento dentro da Tecni, que é uma empresa antiga aqui, brasileira, mas bem antiga, já tem mais de 30 anos, e que agora está com essa área nova de produtos para desenvolvimento low code. Então, o que eu faço lá no Cronep eu faço a parte de instrucional, né? Eu dou treinamentos e apresento a ferramenta para as pessoas conhecerem e os conceitos também, né? Então, a gente tem esse grupo lá, essa equipe que é o Cronep Academy, onde a gente tem esses treinamentos. Aproveito para convidar vocês que dentro do nosso site a gente tem uma série de treinamentos online, então se vocês curtirem, quiserem se aprofundar mais um pouco no que a gente vai falar hoje, vocês podem dar uma olhada lá, tá? Deixa eu até mostrar aqui. Esse aqui é o nosso site. E aqui a gente tem algumas informações, né? E principalmente a gente tem mais treinamentos. Tudo isso que eu vou falar aqui, existem algumas... aprenda, né? Então a gente tem, além da documentação, a gente tem cursos que são online, que vocês são gratuitos, né? Que vocês podem também, caso estejam interessados em desenvolver mais um pouquinho, né? Utilizar esses cursos para aprender mais sobre o Cronep. Então, acho que agora a gente já esperou alguns minutinhos, né? Então, eu vou começar o nosso treinamento. Para quem chegou agora, seja bem-vindo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre automação de processos e low code. Na verdade, a gente vai juntar, são dois conceitos diferentes, né? E a gente vai abordar separadamente também. Então, inicialmente, eu vou focar na parte de low code, onde a gente vai ver o que é o low code na prática, né? Se você for lá na Wikipedia, você vai ver que o low code, por definição, é a criação de software por meio de interfaces gráficas, em vez de programação tradicional. Tá? Então, a ideia do low code é que você possa criar o software sem programar, sem eventualmente colocar nenhuma linha de código, e que ele seja até um pouco agnóstico, com a possibilidade de gerar diversos tipos de código. Tá? Então, o low code ele permite uma abstração que você coloca em cima da programação para facilitar o desenvolvimento e também reutilização de código, uma série de conceitos da área de TI. Tá? Então, você reduz bastante a codificação manual. A gente vai ver que ainda talvez em algumas situações isso vai ser necessário, né? O que eu vou mostrar aqui, a gente vai mostrar um caso básico, mas muitas vezes é possível que você na prática vá precisar fazer algum tipo de programação, mas ainda assim é uma programação mais visual, né? Ela permite a contribuição de não programadores para a construção do software. Isso é uma coisa muito legal que está virando meio que tendência, né? Porque a construção do software, isso já faz algum tempo, normalmente é uma tarefa multidisciplinar, né? Porque o programador entende muito bem de programar, mas muitas vezes ele não entende tão bem do problema que ele está tentando resolver com aquele sistema. Então, desde sempre houve uma dificuldade de comunicação, muitas vezes o sistema que sai no final não é exatamente o que tinha sido pensado pela pessoa que começou, que construiu, né, que pediu a construção. Então, aqui o low code ele vai permitir um pouco mais de interação entre as pessoas que vão trabalhar na construção do software, inclusive permitindo que as pessoas que não são desenvolvedoras possam fazer um protótipo simples, até para se comunicar melhor com a equipe de desenvolvimento. E o low code utiliza um design orientado a modelo, né? E normalmente existe um modelo, que é essa abstração que a gente faz para a criação do software, e é feita uma geração automática de código e programação visual. Okay? Então, no nosso caso aqui do Cronep, nessa figura,
a gente vê que o Cronep ele foi feito, na verdade, para vários dispositivos, né? Mas isso, na verdade, não é uma característica do Cronep em si, é uma característica de qualquer ferramenta de low-code que você vai ter, né? Ele normalmente tem várias características. Normalmente é feito para criar aplicações responsivas, porque são ferramentas mais modernas, né? Em várias situações, ele tem um modelo que você vai construir, a partir disso ele vai gerar, né? No caso do Cronep, ele segue esse caminho, do modelo gerar o back-end e depois o front-end da aplicação. Outras ferramentas podem seguir caminhos diferentes, mas acabam construindo as mesmas coisas no final. Tá? No Cronep a gente tem esse modelo e a gente pode executar, debugar e testar o nosso projeto. Agora, o Cronep, ele tem, a ferramenta que a gente vai usar aqui, ela tem uma característica interessante, especialmente para quem é dev, quem é desenvolvedor, né? Porque você vai ter acesso ao código. Em muitas dessas ferramentas low-code, isso não é verdade. Você, como ele coloca essa abstração, você às vezes não vê o que está por baixo do motor do carro, né? Que nem o capô do carro. Você não entende muito, não consegue ter acesso. E aí, para mexer, muitas vezes é mais difícil. Né? No Cronep não, a gente tem essas duas visões bem claras, tanto que o controle de versão é feito através de Git, que é uma coisa, um protocolo bem comum pelos desenvolvedores, né? É no código mesmo que a gente trabalha, depois que a gente faz a nossa abstração, tá? Então, no nosso modelo Cronep, o que a gente faz? A gente define os dados que vão ser utilizados na nossa aplicação, e aí a gente vai criar o back-end e o front-end da nossa aplicação. Quando eu falo back-end e front-end, eu me refiro na arquitetura mais web, né? Apesar de que o nosso front-end, a gente, na verdade, no Cronep, a gente tem dois front-ends, um para web e outro para dispositivos móveis, né? Mas, inicialmente, ela foi pensada para a arquitetura de web, onde o back-end é o servidor, né? Normalmente fica na nuvem, apesar de que você pode colocar na sua instituição, se você quiser, a gente tem uma versão on-premises também, mas o que a gente vai ver hoje é na nuvem, tá? Tanto a ferramenta quanto o que ela gera, ela executa, a aplicação que está sendo executada. Tá? E o front-end é justamente aquela interface que é apresentada para o usuário que vai trabalhar com a aplicação, né? Então, no caso se ele tiver num computador, é aquele front-end web padrão. Se for no mobile, nos celulares, a gente também tem a opção de gerar tanto para iOS quanto para Android. Então, aqui eu já vou fazer uma demonstração da criação do projeto. Na verdade, eu já fiz algumas coisas e deixei prontas para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Deixa eu admitir mais alguém que está entrando. Nessa parte inicial, então, a gente vai começar a trabalhar com a criação do projeto. Para vocês, só para dar o caminho, caso vocês queiram reproduzir tudo isso que eu estou fazendo aqui, vocês podem também criar aqui uma conta gratuita, tá? No Cronep. Você pode entrar aqui no site do Cronep, que é o cronep.io, e clicar no Comece Agora, e você pode criar uma conta e começar a trabalhar no Cronep diretamente. Ele não precisa de nenhuma instalação, você não precisa instalar no seu ambiente, então você só precisa do navegador mesmo para desenvolver, tá? Então, deixa eu colocar aqui, eu vou entrar só para a gente... Vocês, após se cadastrar no Cronep, você vai ter uma conta, né? Que você vai entrar aqui. Vai ser onde você vai guardar os seus projetos e suas aplicações. O Cronep, por ser uma ferramenta na nuvem, né, ele vai alocar um espaço de trabalho de acordo com a necessidade da pessoa, né? Então, eu aloco normalmente um espaço um pouquinho maior, mas pode ser de 1 GB também. Dependendo da sua conta, você vai ter acesso a mais ou menos recursos. Essa conta gratuita ela é um pouquinho mais limitada do que eu vou mostrar aqui, mas tudo que eu vou mostrar nesse treinamento, você consegue fazer com a conta gratuita. Ok, então aqui
é a área de trabalho da ferramenta Low Code, né? Ela, na verdade, tem uma bela cara de IDE, para quem já trabalhou com desenvolvimento, ela tem um pouquinho de cara de Eclipse, porque ela foi um pouco inspirada inicialmente no Eclipse, e aqui você cria um projeto, tá? Só que agora eu vou usar um projeto que eu já criei previamente, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E eu vou passar sobre os passos de criação do projeto aqui pelos slides, só para eu mostrar para vocês como é que foi que eu fiz, tá? Então, eu estava nessa tela aqui, onde é a tela de início, a gente coloca um novo projeto. É assim que eu começo a criar uma aplicação no Cronep. Quando eu vou criar uma nova aplicação, aí ele vai ter essas duas opções, tá? O Low Code, como eu disse, o Cronep ele é uma ferramenta híbrida, então você pode também criar o High Code, que é simplesmente um projeto vazio para ser utilizado em qualquer linguagem, uma dessas linguagens de programação, tá? Mas no caso do Low Code, a gente sempre usa aqui os modelos prontos, né, que a gente tem. Então, a gente tem um modelo que é para criar aplicações que são mobile e web. Então, eu vou selecionar aqui, copiei do modelo. Aí ele vai me pedir outros tipos de projeto. Atualmente, no caso desse template, eu só tenho um. E ele pede também algumas informações adicionais, né? Esse ID da aplicação, ele vai ser utilizado mais para frente, quando for feita uma aplicação móvel, né? Então, isso aí vai junto com é como se fosse um identificador da aplicação, tá? Ele pergunta se você quer ter o front-end web ou back-end, porque é possível que você queira fazer uma aplicação que não tenha, que seja só de back-end, se ter só serviços, por exemplo, que vai ser consumido por outra aplicação. Ou pelo contrário, você vai ter uma que não tem back-end, só tem front-end, para você consumir serviços de outros lugares. O padrão, o normal, é você ter tudo. Você normalmente vai criar uma aplicação do nada e você vai criar tanto as interfaces quanto a parte de back-end que vai dar suporte. E aí tem uma série de opções que você já pode vir pré-configurada, como o tipo de autenticação, né? Você vai poder, se quiser fazer login por redes sociais, quando você se autenticar pelo Google, pelo Facebook, e alguns tipos de outras formas de autenticação. Porque quando você faz a aplicação do Cronep, ele já vem com muita coisa pronta. Outra coisa que você seleciona é a questão do tema visual da tua aplicação, né? Como é que ela vai ficar. A gente está usando o Material, o projeto que eu criei usou o Material, mas tem vários outros tipos de projeto, de templates visuais. Pronto. Aqui eu já estou na segunda no projeto aberto, vou voltar lá para o Cronep mesmo, para a gente dar uma olhada. Então, aqui, todos esses passos que eu mostrei para vocês nos slides, eles são um pouco mais demorados porque é justamente a montagem desse projeto. Então, eu já deixei isso pronto para a gente não ter que fazer isso aqui durante o treinamento. Tá? Uma vez que ele concluiu a montagem do projeto, aqui a gente tem acesso aos recursos que a gente vai utilizar. Tá? Então, você pode perceber aqui tem bastante cara de IDE mesmo. E a gente tem uma visualização também por categoria, onde ele coloca uma descrição do que são essas pastas, né? Se é código-fonte de servidor, se é do mobile, se é de web. No caso de recursos, aqui são os nossos fluxos de trabalho que a gente vai ver na segunda parte, quando a gente falar de automação de processos. Então, aqui você tem a árvore de recursos, tá? E é por aqui que a gente começa. A gente começa, na verdade, pelos dados. Como eu tinha passado nos primeiros slides, a primeira coisa que a gente coloca no Cronep é montar o nosso diagrama de dados e dizer como é que o que vai ter a nossa aplicação. Tá? Nesse exemplo aqui que eu fiz, eu criei apenas uma classe que chama notícias. Esse diagrama de dados do Cronep, ele já vem com essas classes todas, não fui eu que criei, não. Quando eu criei o projeto, ele já veio tudo isso, porque é justamente isso que dá suporte àquela parte de autenticação, cadastro de usuário, login, senha, essas coisas assim, isso tudo já vem pronto, eu não vou precisar construir. Então, essas classes aqui de cima são para fazer essa parte de segurança, que ele já vem embutido. Tá? Aí o que eu fiz aqui foi simplesmente arrastar uma classe para cá, né? Eu vim aqui, arrasta a classe. Até agora não programei nada, né? Cadê minha classe? Tá aqui.
E aí, dentro da classe, eu vou definir o que eu quero dentro dela, né? A classe é uma forma da gente armazenar os dados, né? Normalmente, ele vai acabar virando uma tabela no banco de dados relacional, tá? E aí você vai criando atributos aqui e configurando, né? No meu exemplo aqui, eu vou fazer, no nosso tutorialzinho, vou fazer um cadastro de notícias, né? Então, vai ser uma coisa bem simples, onde eu vou colocar o título e o texto da notícia e o dia que ela foi publicada. Basicamente isso. Tá? Porque aí depois a gente vai fazer um processo que vai ser sobre a publicação e revisão das notícias. Então, nessa aplicação, eu vou colocar, então, os dados das minhas notícias. Aqui, eu posso configurar mais informações a respeito dos meus dados, tá? Então, por exemplo, nesse release chat, que é o publicar, a data da publicação, eu posso colocar aqui um valor padrão, que eu coloquei aqui a data atual, ok? Então, o que acontece? Toda vida que eu vou publicar uma notícia e eu não informar nada para o valor padrão, ele vai colocar a data de hoje, né? Já vai registrar a data como sendo a data atual. E tem várias outras configurações que podem definir com mais propriedade os nossos dados, né? Em geral, especialmente para quem está começando e quer criar a sua aplicação rapidamente, a gente aceita o tipo normal texto, no máximo uma data ou um número, né, para fazer uma formatação de moeda, alguma coisa assim. A gente não é necessário fazer essas configurações todas, mas a gente mostra. Tá? Aí eu vou seguir nos meus slides, né? Então aqui, justamente, eu destaquei que a gente começa pelo modelo, aqui no diagrama, vou clicar nele, vou abrir e vou arrastar minha classe para cá. E vou mostrar os diferentes tipos que a gente pode utilizar e os atributos adicionais, né, que a gente pode falar sobre os nossos dados. Bom, nesse ponto eu fiz aquela primeira parte do meu modelo, que é definir os dados, né? Definir só uma tabela de notícias, por enquanto só isso que eu vou fazer, né? E aí nós vamos fazer aqueles 2 passos, um do back-end, outro do front-end. Então, no primeiro passo do back-end, eu vou simplesmente criar uma camada de dados para essa entidade. O que isso vai ser feito? Ele vai gerar uma série de classes Java que vão fazer trabalhar na parte do back-end. E em seguida eu vou criar também a visão da entidade. Tá? Então, quando eu já fiz isso, você cria a visão da entidade, você pode selecionar o tipo de formulário que você vai querer. Né? Então, o CRUD, a gente coloca essa sigla CRUD, que vem do inglês, é o Create, Replace, Update, Delete. Ele é um formulário padrão para você cadastrar informações. Né? Então, a gente tem, na verdade, 2 modelos, o para web e para mobile. Você pode gerar qualquer um dos dois, ou os dois. Né? No caso, no exemplo aqui, eu fiz uma geração dos 2. E aí, nesse formulário, você tem 2 partes, tá? Tem uma parte de cima, onde você tem as informações que você já cadastrou, que é a tabela, ou grade, ou grid, que a gente chama aqui. E aí você define nessa tabela quais são os campos que você quer. E em seguida, os campos que vão ser realmente editáveis, né? São os campos do formulário. Outra coisa que a gente faz depois de gerar os CRUDs é editar o menu da nossa aplicação. Então, agora deixa eu voltar lá para o Cronep. Aqui, para eu acessar aquela opção, eu só viria aqui com o mouse da direita e geraria a visão e a camada de dados, né? Como eu já fiz isso, eu já tenho aqui na parte do servidor toda a notícia, né? Que foi o que eu gerei. Note que ele gera um código Java pronto já para ser trabalhado, mas não preciso no low code. Quando eu estou trabalhando no low code, isso aqui é apenas uma curiosidade, a gente não mexe com isso, tá? É só para saber que existe. Né? Eu vou até remover essa classe que eu não vou precisar.
E também gerei duas visões, tanto a visão mobile quanto a visão web, tá? Então, aí eu posso vir, eu tenho uns atalhozinhos para me ajudar aí para caminhar na árvore do projeto. Esse aqui, das views, ele me mostra a visão da web. Então, note que aqui eu tenho um editor de formulários, né, ou de páginas, de interfaces, onde a gente pode arrastar coisas para cá. Não necessariamente eu preciso codificar. E mais, né, nesse caso em particular, eu só disse o dado que eu queria um cadastro de notícias, ele mesmo já fez todo o formulário para mim, né, colocou, como eu disse que na grade eu queria o título e a data de publicação, ele colocou isso aqui na parte de cima, que é a nossa grade. E colocou embaixo os campos que eu quero para edição no formulário. Agora, uma coisa bacana aqui dessa ferramenta é a possibilidade de você também, se você quiser mexer no código, você também pode. Então, você está tudo aqui no Cronep e você tem a visualização híbrida, né? Então, você aqui consegue acessar o HTML e os componentes que estão por trás, né, dessa visualização. Além dessa parte, essa é a visualização, só para vocês verem, essa é a visualização web, né? Eu tenho também a visualização mobile. Na visualização mobile é um pouquinho diferente. É a mesma página, né, com as mesmas informações, só que a cara é um pouco diferente, porque aqui já tem a cara do celular, né? Então, os componentes são um pouco diferentes, mas no fundo, o tratamento é da mesma forma. Você tem aqui, você arrasta os componentes que você quer e você pode visualizar o código e trabalhar com ele também. Então, no meu caso, eu já gerei tanto a visualização web quanto a visualização do mobile. E também já editei os menus, né? Que é o que ele mostra aqui na minha... o menu web e também o menu mobile. Deixa eu voltar aqui para o Cronep. Essas são as páginas, os formulários que são gerados para a tabela de notícias. E a gente tem também o menu, que esse já veio por padrão, eu só fiz incluir aqui, editar através de cliques mesmo, né? A chamada para a página de notícia que eu incluí aqui no meu menu. E também no menu do web. Cadê o menu do web? Ele fica aqui no home. Aqui. Então, aqui eu tenho o componente, tá vendo? Que a gente consegue gerenciar o nosso menu. Então, até aqui, o que eu fiz? Eu simplesmente defini, olha, eu vou querer fazer uma aplicação que vai ter um cadastro de notícias. E aí eu disse para o Cronep, ele criar um projeto, defini, né, os campos que eu ia querer e as páginas como eu queria que ele montasse. Aí ele montou para mim as páginas, né? A segunda parte aqui segunda não, na verdade, continuando ainda dentro do esquema do low-code, agora a gente vai mostrar na próxima demonstração, a gente vai ver como é que a gente executa esse projeto e visualiza, tanto no navegador quanto no simulador. Tá? Então, aqui nos menus de cima do Cronep, a gente tem alguns botõezinhos para executar ou para depurar a aplicação. Depois que você clica neles e roda, a gente vai subir, vou fazer isso lá ao vivo, né? Ele vai abrir essa opção do globo, que aqui está apagadinha, ela vai acender, e eu vou poder utilizar tanto o web quanto o aplicativo mobile. E aí ele vai me mostrar as diversas formas de você acessar a sua aplicação. Então, eu tenho aqui ela no web, eu tenho aqui ela como é que ela fica no mobile. E aqui, como é que roda, né? Tanto o formulário como a forma de atualizar. Deixa eu fazer isso, só mostrar para vocês aqui, aí eu vou abrir uns minutinhos para perguntas dessa parte do low-code, tá? Deixa eu voltar aqui do Cronep. Então,
como eu mostrei lá no slide, a gente vai, eu vou executar, a hora que eu clico aqui no debug, ele vai abrir e vai startar um servidor que vai fazer o back-end da minha aplicação. Então, todo aquele código que eu criei, ele automaticamente já vai estar sendo executado e a gente vai poder acessar a aplicação pronta. Então, aqui ele está subindo a aplicação. Eu vou fechar essas coisas todas aqui, que a gente não vai mexer mais muito. Pronto, subiu. Aqui ele me deu uma mensagem de que o server subiu, né? Então, eu sei que ele já está no ar. Já acendeu aqui as opções. Eu posso ver como é que é no navegador web. Inclusive, esse URL aqui, vou até colocar no chat. Se vocês quiserem testar, vocês conseguem também. Porque ela já está publicada na nuvem. Vou colocar aqui. Então, essa aplicação que eu acabei de criar está em ambiente de desenvolvimento, né? Não está assim pronta para utilizar de verdade, porque a hora que eu desligar aqui o Cronep, ela vai cair, né? Mas ela já está toda em esquema de testes acessíveis em qualquer local. Então, aqui o usuário é assim, é o admin. Só dando uma olhada aqui, ele mostra aqui o menu. Essas funções são as que vêm padrão com o Cronep, né? O cadastro dos usuários. Ele já vem com um usuário cadastrado, que é o administrador, e você pode adicionar mais usuários e papéis também. Que você cria também funções que são justamente a função que você pode criar outros papéis dentro da sua aplicação, né? Ele também já tem pronto o log de auditoria, então tudo que a gente faz nas nossas, por exemplo, eu cadastro uma notícia, ele já vai aparecer na auditoria, quer dizer, não vai porque eu não marquei, mas você pode marcar, isso é aqui que faz, ó. Tem uma opção, isso é opcional, na verdade, por isso que eu não vai apresentar, a não ser que eu recarregue. Esses flags de auditoria em log, justamente são feitos para que você possa ter uma auditoria de tudo que é feito dentro do teu sistema, né? Como eu não gerei, na hora de gerar eu não marquei, então ele não está fazendo automático. Mas se eu quiser, eu posso parar, regerar a aplicação, e aí ele vai fazer essa auditoria automática. E aqui o notícias, que foi a tabela que eu criei, tá? Como eu já tinha feito alguns testes anteriormente, já tem algumas informações aqui. Aqui eu tenho os dados já cadastrados de notícias, e aí para eu adicionar uma nova notícia, eu crio aqui iniciado o treinamento de automação de processos e low code. Okay? Então, note que o formulário já está pronto, já tudo funciona sozinho, né? Eu não codifiquei nada, e eu já tenho uma aplicação aqui que já poderia ser utilizada. Eu estou vendo aqui, não sei o que é depurar. Depurar é a mesma coisa que debugar, tá? É você seguir, porque quando a gente vai ver mais para frente, que quando você cria um código e ele vai sendo executado, o projeto vai passando linha por linha, né? Então, às vezes você quer ver o que está acontecendo. Então, eu vou mostrar mais para frente, já, um bloco de programação que vai ter instruções de programação. Aí, quando você tem essa lista de instruções e você manda executar um programa, ele vai passando
linha por linha. E aí o depurador, ele vai justamente analisando linha por linha o que está acontecendo, né? Mas depurar em si é você testar a aplicação, né? Você tirar os bugs, porque sempre que a gente cria uma aplicação pela primeira vez, em geral, ela vem com algumas coisas que não foram previstas, né? O programador esqueceu de testar algumas condições, né? Ou uma situação que a pessoa está usando não estava prevista. E aí a depuração é justamente uma das coisas. No caso do low code, acho que a depuração é mais nesse sentido, porque muito código já está pronto. É você criar a tua aplicação e dar para a pessoa usar para ver se tá certo, entendeu? Tá faltando alguma coisa, se ela conseguir usar, e você vai ajustando e fazendo as adaptações necessárias e vai deixando também um novo link para ela ir testando, né? Supondo que você está fazendo a aplicação para uma outra pessoa. Então, depurar é justamente você debugar ou tirar os bugs ou deixar a sua aplicação pronta para uso, concluir, né, o processo de programação. Normalmente é uma fase até bastante demorada, assim, que às vezes é mais rápido você desenvolver do que depurar, no final das contas. Então, voltando aqui ao nosso treinamento. Então, aqui a gente já fez a nossa primeira, vamos dizer, a primeira aplicação low code, onde a gente criou todo um esquema sem necessidade de programar, tá? Então, agora eu vou abrir para algumas dúvidas dessa parte do low code, tá? Antes da gente entrar na parte de automação de processos, onde eu vou falar um pouquinho mais sobre BPM, tá? E, Rodrigo, obrigada pelo parabéns, pelo Dia dos Professores, né? Dos professores. Marcela, como se dá a conectividade da ferramenta com APIs? Exemplo, APIs do Google. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou mostrar em cima dos nossos blocos de programação. Uma das coisas que a gente tem aqui no Pronep é essa abstração que a gente faz, que são os blocos de programação. Tá? Então, um bloco de programação é isso que eu vou mostrar aqui para vocês nesse instante. Ele vai abstrair um pouquinho a programação na linguagem. Inclusive, ele usa uma técnica, né, do MIT, que foi desenvolvido com o MIT e com a Google, que é esses blocos aqui. Então, são bloquinhos que você vai montando para fazer o teu código. Então, esse aqui é um bloco de programação que vai ser chamado lá para frente no nosso processo, né? Ainda até agora não chamei ele na nossa aplicação, ele ainda não foi utilizado, não. Ele vai ser utilizado mais para frente. Mas o que ele tem aqui? Ele é uma função que vai receber a informação do título e do texto na notícia e vai inserir naquela minha tabela de notícias aqui, né? Então, é uma outra forma de trabalhar. Ao invés de eu vir aqui, clicar e adicionar manualmente, isso aqui é uma forma de fazer automaticamente. Eu vou receber essas informações e vou jogar lá. Tá? Então, como é que eu faço para chamar APIs externas? Né? Aqui, dentro dos blocos de programação, a gente criou várias categorias para você fazer as mais diversas coisas que você precisa para criar um programa. Né? Então, a gente tem acesso a banco de dados, a gente tem conversão de dados, mandar e-mail, trabalhar com o formulário, tem várias categorias aqui. Uma delas, que é da utilitários, ela tem justamente um bloco para você chamar uma API aqui. Tá? Então, se eu quiser chamar uma API do Google, por exemplo, eu venho aqui, digo que eu vou fazer um GET, provavelmente vou receber um JSON, e coloco aqui a URL que eu queira utilizar. Tá? Então, qualquer URL externa que seja que trabalhe com API, eu posso fazer dessa forma. Tá? A gente tem em alguns casos, em APIs que são muito usadas, aqui é o genéricozão, tá? Você pode chamar qualquer tipo de API externa. Mas tem APIs, aqui não. Aqui eu tenho que instalar eu teria que instalar o plugin do Google Maps para mostrar. Mas a gente tem também vários plugins que você pode colocar, e aí ele já vem com uns blocos ainda mais
mais mastigados, com as coisas mais prontas. Por exemplo, para chamar a API do Google Maps. Tá? Aqui, como eu instalei o plugin de Workflow, que é o que a gente vai falar em seguida, que é a automação de processos, eu tenho os blocos do Workflow. Então, apareceu esses Workflow aqui, são porque eu instalei o plugin de Workflow, que a gente vai ver em seguida. Tá? Mas existem vários plugins que a gente pode trabalhar dentro desse esquema dos blocos. E aí, aqui eu consigo montar o meu bloco de programação sem necessariamente conhecer o código Java que fica por trás. Então, aqui eu também tenho visualização dele, né? E quando eu vou debugar, eu posso ir linha a linha nesse código. Mas, em geral, a gente trabalha com a programação visual aqui no Low Code, onde a gente arrasta mesmo, né? Eu quiser fazer uma concatenação de texto, eu coloco aqui para juntar dois textos. Tem vários bloquinhos que eu posso utilizar. Ok? Respondi a pergunta, Christian? Existe um banco comunidade com conectores existentes? Sim, esses plugins são justamente várias opções que a gente pode ter. A gente tem plugin para o Google, a gente tem plugin para a IBM, daquele de inteligência artificial, do Watson, né? A gente tem vários plugins que a gente coloca e aí começa a aparecer mais blocos. A gente não coloca tudo para não ficar assim, até não ficar pesado e também não confundir as pessoas que não vão trabalhar com isso, né? E então a gente tem uma versão mais leve inicial, que só tem os basicões, né? Que só tem banco de dados e lógica de programação simples. E a gente também tem vários plugins que a gente pode colocar, ok? Mais alguma dúvida, pessoal, sobre essa parte do low code? Se serve para os RPAs também. RPAs a gente ainda não conheço, aí pode até ser que eu esteja um pouco desatualizada, porque esses plugins, eles surgem com uma velocidade até que bem razoável, tá? Mas acho que a gente ainda não tem RPAs para isso. O que a gente tem, que é uma coisa que não é bem um RPA, mas que pode servir para algumas coisas, é uma integração com o Selenium, né? O Selenium é aquela ferramenta de teste que ele simula, né, a digitação da página. Você grava como se a pessoa estivesse digitando, funciona como se fosse os robozinhos que digitam, né? Então, você de uma forma pode utilizar isso, mas eu acho que existem ferramentas mais específicas, eu acredito que é isso que você está me perguntando, esses RPAs, acho que são os robozinhos mais específicos mesmo, né? Isso a gente ainda não tem, beleza? Bom, continuando então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou passar para a segunda parte, né? Que a gente viu um pouquinho do low code, eu mostrei um exemplo de uma ferramenta de low code, que é o Cronep, e agora nós vamos ver um pouquinho agora da parte de automação de processos. E nessa parte de automação a gente vai trabalhar com uma linguagem, uma notação de mercado, que é o BPM. Não? Então, vamos lá. Com automação de processos. O BPM é uma sigla que vem do inglês, né? Business Process Management, que, na verdade, é uma disciplina gerencial que diz as melhores práticas de se trabalhar com processos no sentido de processos das empresas mesmo, né? Então, um processo, por exemplo, não é nem um processo jurídico, né? É um processo de executar as coisas, que os processos jurídicos também seguem, tem alguns processos envolvidos também, mas é o processo, por exemplo, de você preparar um almoço, né? Então, o processo de preparar um almoço, eu vou na geladeira, vejo o que tem, vejo que já tem arroz, vou fazer só um bife, né? Então, você tem todo um processo para você preparar uma refeição, né? Eu vou comprar, ou se não, vou ter que comprar os ingredientes, se não tiver, vou ter que ir no supermercado, comprar os ingredientes, volto para fazer. Então, o processo é a forma de você trabalhar, certo? Então, o BPM, essa parte de gestão, tá? Onde a gente vai, ele diz como orientar e como organizar os seus processos. E aí a gente tem as ferramentas e as técnicas que foram surgindo ao longo do tempo, né?
que ajudam nesse processo de automatizar esses processos, né? Então, existem sistemas e softwares prontos para você mapear, para você simular os processos, automatizar e monitorar, tá? E aí, para você trabalhar com esses sistemas, você precisa trabalhar com uma notação que chama BPMN, que é um padrão ISO, que você descreve o teu processo, né? Uma forma de você descrever o que tem como está organizado o teu processo. Tá? E é um padrão intercambiável, o que é bacana, né? Hoje em dia, cada vez mais as coisas estão ficando mais abertas, né? Você tem mais liberdade de sair para um lado ou para o outro. Então, quando você você descreve o seu processo em BPMN dentro da ferramenta do Cronep, você pode exportar ele e utilizar num outro Visage ou em qualquer outra ferramenta que trabalhe com essa mesma notação. Tá? Mas é para criar um modelo. Então, um exemplo aqui de um processo de negócio, né, e a anotação que a gente vai usar é aqui uma compra de um refrigerante, por exemplo. Né? Então, aqui você vai ter dois papéis distintos, né, o balconista e o cliente, né? Sendo que o processo vai começar com o cliente, que vai pedir um refrigerante. Aí ele vai para o balconista vai ver se tem o refrigerante que o cliente pediu, que muitas vezes, ultimamente, não tem. Eu estou indo nas lojas, às vezes, para comprar, quero Coca Zero, não tem, só tem soda, só tem Brá, então vai ver se tem. Ah, está disponível? Sim. Tá. Aí ele fala, é tanto. Aí o cliente fala, deixa eu ver se eu tenho dinheiro para pagar o meu refrigerante. Ah, eu tenho dinheiro? Sim, então eu vou pagar. Beleza, eu pago. E aí o balconista me entrega o refrigerante e aqui acaba o processo. Tá? Se eu não tiver dinheiro, aí acaba o processo, porque não vou poder tomar o meu refrigerante. Tá? Assim como se o meu refrigerante não estiver disponível, eu também não vou poder tomar o meu refrigerante. Tá? Então, a ideia desses processos de negócio é você desenhar, né, você modelar o que acontece na realidade para você analisar os pontos onde você pode melhorar, onde você consegue otimizar algumas ações. Algumas coisas podem ser automatizadas, né? Até pelos robozinhos lá que o nosso colega falou, né? Então, essa modelagem, ela permite justamente você ter uma visualização clara do que está acontecendo. Tá? Então, na notação BPMN, que eu vou assim pincelar rapidamente aqui, a gente vai ter alguns objetos, né? Os objetos de fluxo, que são as atividades, tarefas, subprocessos, eventos e gateways. Né? Os objetos de conexão, que são os fluxos mesmo, são as setinhas que vão de um objeto para o outro. As piscinas e as raias, que vão definir justamente os papéis, né? No nosso exemplo anterior, a balconista e o cliente, e alguns artefatos que também você pode colocar, os objetos e os data stores, tá? Então, eu vou passar rapidamente sobre alguns dessas notações para a gente poder entender o que está acontecendo depois, quando eu for fazer isso automatizado lá dentro do Cronep, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre os elementos que a gente usa no Cronep, no BPMN. Então, você tem sempre essas bolinhas aqui, são os eventos, né? Você tem um evento de início, aqui nesse caso você tem um evento de início e um de fim. E você tem esses eventos intermediários, né? Que nesse exemplo aqui está aguardando uma mensagem. Aí você vai ter também essas atividades, esses quadradinhos são as atividades, né? Dependendo do símbolo que está aqui, executar um serviço, quando tem essas engrenagenzinhas, normalmente se refere a algo automático. Então, aqui é uma chamada de uma API, aqui você vai estar chamando alguma coisa, algum outro sistema, tá? Que está por fora. Aqui é uma tomada de decisão. A gente tem tarefas que, na verdade, podem ser utilizadas umas tabelas de decisão. Então, você pode verificar, ele indica uma regra de negócio. Né? Normalmente, isso você coloca e talvez seja bastante útil para a parte jurídica, inclusive, né? Porque algumas dessas tomadas de decisões, algumas decisões são meio
clássicas, né? Tipo assim, se a pessoa nasceu em São Paulo e ela tem, sei lá, 15 anos, ela é obrigada a fazer tem que tirar um certo documento, né? Isso é uma regra que todo mundo vai ter que seguir. Então, você vê, de acordo com a data de nascimento e o local de nascimento da pessoa, você vai poder, a partir dessas informações, tomar uma decisão, né? E aí, você tem também as tarefas de usuário, que são essas tarefas que tem esses bonequinhos aqui. E normalmente aqui são formulários para as pessoas digitarem. E você tem esses gateways, né? Que você, dependendo da decisão que você tomou, você faz uma coisa ou outra, né? Então, esse aqui é um exemplo bem ilustrativo de vários elementos que a gente tem na BPMN. Então, aqui a gente pode ver os tipos de tarefas que a gente tem na BPMN, né? Tem uma tarefa padrão genérica, né? Tem de enviar ou receber mensagem, a de usuário, que normalmente se refere a formulários. Uma tarefa manual que não interfere no processo, né? Você coloca, às vezes, só para documentar, dizendo que depende naquele momento ele armazena o processo no armário XYZ, né? Ela é uma tarefa manual. Uma tarefa de regra de negócio, os serviços e tarefa de roteiro, que é um script que normalmente é executado dentro do próprio motor de BPM que fica dentro da aplicação. E aí a gente tem os tipos de gateway, né, onde você pode definir em que situações que você... O gateway é uma encruzilhada, que você pode tomar uma ou mais ou mais caminhos. Estão perguntando se o treinamento está gravado. Sim, está sendo gravado, e a gente pode ver com o pessoal da ExpoJude se a gente pode disponibilizar. Mas, como eu falei, essa parte inicial, a primeira parte de low code, a gente tem vários treinamentos online, né, que na nossa página, onde você pode também assistir, são gratuitos. Alguns têm até bem mais detalhamento do que eu estou falando aqui, né? Normalmente, o que eu estou falando aqui é aquele primeiro treinamento de 15, 20 minutos que a gente dá para as pessoas terem uma visão geral, tá? Esse treinamento de BPM, em particular, não tem ainda lá, mas já vai ter, porque a nossa página está sempre também aparecendo vários treinamentos lá. A gente está criando e está incluindo, está colocando cada vez mais conteúdo. Voltando aqui, os tipos de gateway, a gente tem o exclusivo, que você vai... O exclusivo ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Então, normalmente é um sim ou não a pergunta. O paralelo, você faz as duas coisas. Às vezes você quer realmente disparar duas ações em paralelo e depois esperar as duas ações acontecerem para continuar o seu processo. Então, aí a gente usa esse tipo de gateway. O inclusivo é similar também ao paralelo. E o complexo depende de condições. Tá? E um muito interessante é esse baseado em eventos onde você pode configurar situações onde você quer que aconteça o desvio. Então, tudo isso é programático, né? A gente, além de desenhar, depois a gente tem que dizer dentro do sistema lá como é que funciona. E aqui os eventos, tá? A gente tem tipos de eventos também. Você pode, no seu diagrama de BPM, você pode já colocar uns sinais que ajudam a entender melhor o que está acontecendo, né? Então, tem o básico, tem um de mensagem, tem um de tempo, né? Todas as segundas-feiras. Tem uma condição, se um reator está superaquecido. E tem um sinal que normalmente é um broadcast, que a gente dá para... Levanta um sinal, olha, deu tá, tipo uma sirene de incêndio. Aí você levanta o sinal para todo mundo capturar e fazer algum tipo de ação. Aí a gente tem os eventos intermediários, porque hoje, fazer um parêntese aqui, essa parte de BPM, ela tem evoluído muito e ultimamente a modelagem mais moderna, ela é muito baseada em eventos, né? Então, apareceram um monte de eventos. Para quem estudou BPM há mais tempo atrás, alguns deles não existiam, né? Mas agora tem vários tipos de eventos intermediários
finais, tal, onde você pode disparar por diversas formas, né? Tem um básico, tem por mensagem, onde você captura ou lança uma mensagem, captura o tempo, você escalona para uma outra alçada para tratar, dependendo da situação, captura de uma condição, de um link aqui para você poder juntar diagramas quando eles ficam muito grandes. Você pode fazer tipo um rollback, né? Essa compensação é você desfazer um monte de coisas em algumas situações interessantes. E você pode capturar ou lançar sinais, né? Para o resto do seu diagrama. E os eventos de finalização, você também pode finalizar simplesmente, no básico, terminação quando acaba tudo mesmo. Você pode finalizar lançando uma mensagem ou escalonando o processo para uma instância superior. Pode finalizar por erro. Esse aqui é uma coisa também bastante utilizada agora, porque agora as nossas tarefas de BPM são automáticas, né? Então, você tem que capturar eventualmente algum tipo de erro que você possa tratar. Tá? Finalização por compensação e por sinal. E aqui já está falando um pouquinho mais das ferramentas, né? Quando a gente for entrar ali agora vou voltar no Cronep e agora a gente vai trabalhar um pouquinho no fluxo que a gente construiu e eu vou mostrar um pouquinho como é que ele funciona. Então, aqui você vai poder trabalhar com os ícones, adicionar comentários, mudar o tipo dele e criar novas conexões. Então, nessa terceira parte que eu vou mostrar o que eu fiz, na verdade, né? Já fiz um pouquinho para a gente ganhar tempo. Eu vim aqui naquele menu de plugin e adicionei um plugin de workflow, né? Então, eu já instalei esse plugin para a gente ganhar um tempinho no nosso treinamento. Depois que eu instalei esse plugin, eu criei um novo fluxo. Então, quando você cria o projeto do Cronep padrão sem o plugin de workflow, essa pasta de resources, ela não existe, ela não aparece, né? Ela só aparece depois que você instala o plugin. Aí depois, quando você já tem ela instalada, você pode vir nela, né, e criar um novo fluxo de trabalho. E aí a gente vai trabalhar com esse processo simples, tá? Que é um processo didático, pedagógico que o professor Maurício, que também ele é especialista nessa parte de BPM, dá muitos treinamentos, ele disponibiliza lá no blog dele, e eu costumo usar aqui nas minhas apresentações, porque ele é um processo simples, mas que dá para você tratar uma série de situações e apresentar algumas características da ferramenta. Então, no Cronep, depois, quando você criou, né, o seu fluxo, ele abriu lá um editor para você modelar o seu processo. Tá? Então, deixa eu só fazer uma demonstraçãozinha aqui, voltando no Cronep. Se você vier aqui, arquivos de recursos, eu já criei esse meu fluxo. Né? Então, aqui você pode criar o seu diagrama BPM. Né? Então, você pode colocar mais um quadrinho, né? Você tem que ter aqui você pode colocar, fazer as ligações e configurar informações sobre os projetos, né? Vamos supor que aqui, depois além de revisar, sei lá, entre revisar a notícia, eu posso querer também fazer, além de revisar, deixa eu abrir um espacinho para cá. Pronto. Aí, mãozinha. Aí, agora ele travou. Ok, bom, vou dar um Ctrl Z aqui, tudo que eu fiz. Porque, na verdade, o nosso processo que a gente vai executar é esse aqui. Né? Então, aqui você cria o teu processo e você configura cada uma das tarefas. Tá? E nessa configuração você faz até alguns tipos de tarefas para poder executar. Mas, a princípio, inicialmente, você pode só modelar o processo. A primeira fase da automação de processos é você modelar o processo, você entender o que está acontecendo e colocar aqui no papel
como é que você entende como é que está sendo executado o processo, ou como você quer que seja, né? Às vezes, muitas vezes hoje, o pessoal nem modela exatamente o que tem hoje, mas modela como ele acha que já deve ser. Então, aqui eu crio uma primeira modelagem, tá? E aí, depois que eu faço essa modelagem, eu posso já executar esse meu processo usando um motor de automação de fluxo. Tá? Aqui no caso do Cronep, a gente usa o Camunda, que é open source, e que ele é bem interessante para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Ele já está rodando, deixa eu ver se... Acho que eu já posso vir direto aqui. Mas eu queria falar um pouquinho antes de entrar no... Só mostrar aqui para vocês como é que é, já está rodando exatamente. Quando eu executei o meu projeto lá no Cronep, que eu rodei e coloquei o servidor no ar, ele também colocou o motor de execução. Então, aqui você já tem uma lista de tarefas, um administrador e um painel de controle dos seus processos. Então, se você quiser executar aquele processo que a gente desenhou, você vai aqui na lista de tarefas e coloca iniciar um processo e manda iniciar o processo lá, tá? Mas antes de eu falar um pouquinho sobre essa ferramenta, né? Isso aqui é justamente a parte do Camunda que está dentro do Cronep, né? A gente tem isso embutido, tanto aqui para você modelar, quanto para você executar. E o objetivo dessa ferramenta é, na verdade, você montar desenvolver o seu processo para automação. Então, para isso você tem que conhecer alguns conceitos, né? E ter uma ideia de como é que funciona essa parte de automação. Então, voltando aqui, eu queria só passar esse slide de arquitetura antes de entrar e explicar melhor aquela parte de como é que funciona, tá? Então, a gente tem a parte, quando você vai fazer automação de processos, você tem duas fases bem distintas. A primeira fase, onde você vai desenvolver, onde você vai modelar o teu processo. E aqui, normalmente, é um desenvolvedor ou um analista de negócio que faz essa modelagem. E usa aquela interface onde você coloca as caixinhas, desenha os processos e tal, né? Aí, a gente tem um motor do Camunda aqui, onde ele tem já pronto uma série, o motor que vai executar esses processos, tá? E ele oferece algumas interfaces, algumas interfaces REST e API para a gente poder trabalhar com eles. Então, o que a gente vai ver, o que eu vou mostrar aqui agora, são esses quadradinhos azuis, que já vem pronto com o Camunda, tá? Mas que muitas vezes as pessoas não utilizam isso nas aplicações para o usuário final. Isso é utilizado mais para o desenvolvedor que está montando a estrutura, né? Para poder entender como é que vai ficar, montar a arquitetura da automação, e depois, muitas vezes, é feita uma aplicação customizada, né? Onde você, ao invés de você ter uma lista de tarefas genérica, que tem todas as tarefas de todos os processos, você tem uma coisa bem típica, assim, tipo, só para o balconista ali da frente de loja, você coloca só uma telinha com as coisas que ele pode fazer. É um negócio mais prático. E aí que a gente vai juntar os dois mundos. Quando a gente tiver... A gente cria a nossa aplicaçãozinha, mas a gente pode, no Cronep, no caso aqui, a nossa aplicação de notícias, eu vou colocar lá dentro de um processo, né? Eu vou embutir, vou fazer um processo de publicação onde eu chamo um bloco de programação. E com as APIs que a gente tem hoje lá, também você pode criar telas customizadas que você chame, você movimente o processo, você dê andamento no processo através de botões dentro do Cronep. Tá? Então, aí você junta os dois mundos, o mundo do low-code, onde você cria a sua aplicação bem rapidamente, e o mundo da automação de processos, onde você pode criar também os processos bem rapidamente, a gente vai dar uma olhada aqui já, mas você pode fazer uma coisa mais customizada, onde você tem, não precisa usar os formulários prontos, que às vezes não são muito fáceis de trabalhar para o usuário final. Tá? Isso eu vou tentar explicar melhor mais para frente, quando a gente entrar na aplicação.
E aí, uma das coisas bacanas também de você ter um motor de processos é você ter a opção de operar e de administrar, né? Então, nessa parte de administrador, a gente pode definir papéis, a gente pode definir aquelas piscinas, aquelas raias, quem vai fazer o quê. Ah, o Joãozinho e a Maria trabalham no como balconista, né? Já a Fernanda trabalha lá na parte de contabilidade. Então, você vai definindo aqui os perfis das pessoas que vão trabalhar nos processos. E nesse cockpit você consegue ver os processos andando e, eventualmente, até tomar alguma ação, se você quiser fazer alguma atuação em cima do processo, né? Então, agora eu vou voltar lá na nossa aplicação e eu vou preparar o nosso processo, vou mostrar, né, como é que eu preparei o processo para execução, na verdade. Porque também eu fiz isso previamente, porque se eu fosse fazer tudo isso ao vivo, a gente não ia conseguir, eu não ia conseguir mostrar. Não ia dar tempo em 1h30. Bom, então eu fiz aqui a minha descrição. Aí uma das coisas que eu fiz aqui, para eu poder fazer o meu processo rodar, na verdade aqui, quando eu estou fazendo uma notícia, ele tem, esse processo, ele vai iniciar pedindo uma publicação de notícia. Então, existe algumas, aqui dentro do próprio motor de processos que a gente usa, você pode definir formulários. Então, você pode criar, eu criei aqui um campo de formulário de título e o outro de texto. E aqui é meio que definindo mais ou menos como a gente fez lá no low code, você definiu os dados, aqui você vai definir os dados que vão ser necessários para o andamento do processo, né? Nesse caso aqui, eu coloquei o título e o texto da notícia somente, né? Porque outras coisas a gente colocou automático lá, por exemplo, que toda notícia vai ser carimbada com o dia de hoje. Então, eu não vou pedir para a pessoa que está fazendo o processo aqui me colocar a data lá, porque eu vou carimbar lá automaticamente pelo cadastro na entidade. Tá? Então, criei aqui esses formulários, né? Outra coisa que eu fiz, essa última tarefa aqui, é uma tarefa de serviço. No caso desse serviço, essa informação de notícia publicada, eu estou interpretando que quando eu souber que a notícia foi publicada, na verdade, o que eu vou fazer? Aí sim, eu vou chamar aquele meu bloco de programação. Então, aqui no caso, ele já está com ele aqui, não está mostrando, mas eu seleciono o bloco que eu tenho no meu projeto e eu coloco aqui no título e na notícia as variáveis, tá? Eu vou cancelar, porque eu tenho que pegar o nome bem certinho aqui da variável, senão vai dar erro, tá? Mas ele já está, como eu já fiz isso previamente, já está configurado. Aí, nesse momento, ele vai chamar justamente o meu bloco de programação, né? Que eu vou tirar essas coisas que eu mostrei. Esse meu bloco, ele vai receber o título e o texto que foi passado desde o começo do projeto, do processo aqui, né? Nesse formulário, que tem essas duas variáveis, título notícia e texto notícia. Ele vai receber essas informações e vai fazer uma inserção na minha entidade. Aquela que eu criei aqui no começo, eu criei essa tabelinha de notícias, né? Esse meu bloco, ele vai inserir lá. Aí eu vou receber essas informações, vou fazer uma inserção. Aqui também a gente faz tudo isso via programação visual, né? Eu mostro aqui a inserção, quais são as entidades que eu tenho disponíveis para inserir, quais são os campos, né? Ao invés de fazer o código mesmo, né? Faço um commit e aqui no caso eu estou fazendo um print aqui no meu console, nesse console que dá mensagens, vou até limpar para depois a gente ver o print que vai sair. Tá? Então, quando eu executar esse meu processo, o último passo dele vai ser justamente chamar meu bloco, que vai inserir na minha tabela e ele vai bater aqui dentro. Aqui não, cadê? Deixa eu abrir aqui de novo a interface web. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o processo e no final do processo ele vai aparecer uma notícia nova aqui para nós. Será que caiu? Eu acho que eu parei a aplicação. Não.
Tá rodando. Deixa eu fechar aqui. Bom, pronto, veio. Demorou um pouquinho, mas apareceu. Então, aqui, essas notícias, na verdade, eu executei em processos. Tá? Então, eu vou aqui na minha task list, né? Para eu acessar essa task list, eu coloquei um /app no final do endereço URL que ele sobe o servidor. Tá? Então, aqui eu acessei a minha task list. Na verdade, eu acessei o painel do motor de processos. Tá? Então, nesse painel, a gente vai ter essas funções que também apareceram naquele slide de administrar. Aqui é o admin, aqui é o cockpit e aqui é a lista de tarefas. A lista de tarefas é justamente o que está disponível até para o usuário final, se a gente quiser. Tá? Estão perguntando se o Cronep suporta DMN. O Cronep não tem o editor, o modelador de DMN, né? Mas ele, como o motor do Camunda ele já tem esse suporte via API, você consegue trabalhar também. Mas aí é tudo via API, você manda as decisões por requisições REST. Tá? Então, aqui, estou na minha lista de tarefas. Né? Isso aqui, você pode iniciar um processo. Eu vou iniciar aqui o meu processo de publicar notícia. E aí ele vai abrir o formuláriozinho da notícia, né? Então, eu vou colocar uma nova notícia que a gente está esperando faz tempo, acabou a pandemia. Bom seria, inventaram um remédio eficiente para a Covid. Então, eu vou iniciar esse processo com a intenção de publicar essa notícia, tá? Vou publicar essa notícia em algum lugar. Eu inicio o processo. Quando eu inicio o processo, ele vai cair em alguma dessas tarefas. Na verdade, quando você cria, o painel não vem com essa opção de todas as tarefas. Você pode criar filtros aqui e criar, no caso, um filtro para colocar todas as tarefas, tá? Eu criei aqui para a gente poder ver. O que, em geral, na vida real e no mundo corporativo, você só tem acesso às suas tarefas e às tarefas dos seus grupos, né? Você não fica olhando as tarefas de outras pessoas que não têm relação com você ou com o seu serviço, né? Mas nesse caso aqui, didático, a gente está fazendo tudo liberado, a gente criou esse filtro de todas as tarefas. Então, quando eu iniciei meu processo, ele criou uma tarefa aqui para alguém revisar essa notícia, né? Na verdade, como eu não defini isso lá no processo para quem que era, né, eu poderia ter definido aqui no meu editor, eu poderia ter dito que essa tarefa ia para determinadas pessoas, né, quem é que poderia fazer essa tarefa. Mas eu deixei tudo em branco. Então, deixando em branco, o que acontece é que a tarefa fica lá aberta e não tem dono, né? Então, eu posso assumir essa tarefa. Mas o bacana aqui é você já ter uma ideia do que está acontecendo no motor, né? Essa interface do motor é bacana para você ver o seu processo funcionando. Então, aqui aquele meu diagrama que eu desenhei agora está parado nessa parte, esperando alguém revisar essa notícia, né? Então, posso fazer essa revisão. Se eu vier aqui na parte de cockpit, né? Não na lista de tarefas como usuário, mas como administrador, né, do ambiente de processos, eu posso ver também que tem uma tarefa humana em aberto, tem instâncias de processo em execução, que é o processo de publicar a notícia, né? Posso ver variáveis que tenham dentro da instância do processo, né? Então, aqui eu fiz esse processo, o processo em geral pode ter N instâncias, né? Porque cada vez que eu vou publicar uma nova notícia, é uma nova instância do processo. É o mesmo processo que está acontecendo, só que está acontecendo várias vezes, né? Normalmente é o que a gente quer modelar mesmo. Quando a gente vai modelar um processo, é porque é uma coisa repetitiva que acontece várias vezes, né? Então, você tem várias instâncias dele.
Nessa instância, você tem algumas variáveis. Então, aqui você consegue ver os valores, né? Olha, a pessoa lá está fazendo o processo de publicar essa notícia. Você consegue ver algumas informações sobre o processo caminhando. Mostra que tem uma instância aqui parada, né? Esperando. Então, se você tivesse um ambiente onde tivesse inúmeros processos e várias pessoas executando, aqui nesse cockpit você consegue visualizar isso tudo. Tá? Voltando lá para a minha task list, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tarefa e, como ela não tem dono, eu vou assumir para mim, para eu poder dar andamento nela. Então, eu vou assumir essa tarefa. Quando eu cliquei aqui, agora veja, eu me cadastrei, quando eu entrei na minha aplicação Cronep, eu coloquei lá usuário e senha, admin. Então, ele coloca aqui, quem está fazendo essa tarefa agora é o admin, que ele assumiu a tarefa. Então, eu coloquei aqui, tudo bem, já eu estou revisando, acabou a pandemia, só que não. Aguardando ansiosamente. Então, fiz aqui uma pequena revisão, né, na minha tarefa, na minha notícia. E aí eu completei a tarefa. Quando eu completei, o processo andou, né? Se a gente vê aqui agora, aquela tarefa não está mais em aberto, ela não aparece mais aqui. E se eu for no diagrama, eu vejo que ele já passou para uma outra fase do processo. Eu consigo visualizar também. Aí eu posso fazer o mesmo processo, ou seja, eu posso vir aqui e assumir essa tarefa para eu dar andamento. Então, vou dar andamento aqui, ok, e vou mandar publicar. Agora, quando eu fizer clicar nesse botão, o que vai acontecer, né? Se a gente for ver aqui no diagrama, a gente vai passar para a tarefa de serviço, que a gente sabe que está chamando o nosso bloco aqui. Então, quando eu fizer, assim que eu clicar lá para mandar para frente, ele já vai chamar meu bloco e já vai começar, vai inserir na tabela e vai fazer uns prints aqui para eu ver. Vamos ver isso acontecer, então. Eu vou aqui no formulário e vou dar um completar. Ok? Aí, acabou-se, o processo já foi concluído, né? Não tem mais nenhuma tarefa em aberto. Se eu vier aqui no Cronep, eu vejo o que ele passou pelo meu bloco, mandou imprimir, né, as informações, o que eu passei por parâmetro, né? E se eu for lá na minha tabela de notícias e fizer um refresh aqui, eu vou ver que também apareceu aqui, acabou a pandemia, né, que eu coloquei, acabei de colocar, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês em termos de exemplos de demonstração do uso da... acabou a pandemia, só que não, né? A gente, das nossas ferramentas. A gente pode ver, então, que você consegue fazer uma integração bem junto do que tem dentro do Cronep com uma ferramenta de workflow, né, que vai permitir uma administração bem mais sofisticada dos processos, mas você pode usar uma forma simples de criar interfaces para os seus usuários, né? Essa interface eu criei bem rapidinho, mas poderia criar até uma interface mais elaborada, na hora que como eu tenho esses editores aqui do Cronep, eu posso montar o meu sistema, que é baseado em processos, de uma forma bem mais bonita, né? E não necessariamente liberar para ele essa interface de executar as tarefas, né? Que é uma interface mais voltada para administrador mesmo, né? Então, o Cronep, junto com o Camunda, ele permite essa integração. Tá? Deixa eu voltar aqui para meus slides. Né? Então, eu criei as variáveis, criei os formulários. Aqui ele mostra o que eu fiz, né, para poder fazer isso funcionar. Foi quando eu criei os formulários, as variáveis. Aqui eu estou destacando, né, que a gente dá tipos, coloca os títulos. E aí a demonstração que eu fiz, né, onde a gente coloca o /pp lá na URL para poder acessar essa aplicação. Eu criei o filtro, né, para a gente poder aparecer todas as tarefas. E aí eu iniciei o processo.
que aí no caso aqui eu coloquei uma outra notícia, né, nesse exemplo aqui. Aí, novamente, eu consegui visualizar a tarefa, assumi a tarefa e completei a tarefa. Tá? E aí, eu fiz também o bloco de programação. Aqui mostra os passos que eu usei para fazer o bloco de programação, que já estava pronto, né? E aqui ele tem um videozinho de como é que foi feito esse bloco de programação, tá? Então, aqui, por exemplo, para você montar e colocar parâmetros, você clica naquela engrenagenzinha, para você poder montar o bloco, né? Aqui quando eu mostrei para vocês, ele já estava pronto, né? Então, aqui nessa parte de banco de dados, você pode selecionar o que você quer fazer. No caso aqui, eu estava querendo fazer uma inserção. E aí, a engrenagenzinha te permite selecionar o que você vai querer trabalhar, né? Então, no caso, eu estava querendo inserir uma notícia. Então, selecionei notícia. Coloquei os campos que eu ia receber, né, do meu processo. Selecionei somente o título e o texto. Aí eu coloquei, dentro desse campo variáveis, vem os parâmetros, né, que vieram para a função. Aí coloquei o commit. No caso de processos, a gente sempre tem que colocar os commits, porque eles trabalham dessa forma. E aí eu coloquei também os prints, né? O imprime fica dentro da categoria texto. Mostrei como é que eu coloquei o imprime. Aí já vai com um pouquinho de dificuldade na digitação. Ok. E foi assim que eu criei o bloco, né? Mostrei, na verdade, tinha um detalhezinho que precisava ajustar no bloco, ele precisa estar associado ao BPM. E o tipo da tarefa que eu fiz essa associação, colocando aqui, passando como parâmetro exatamente a variável título notícia que foi criada no formulário. E aqui eles executando e mostrando o print, né? Mostrando o que aparece lá depois. E aí eu vou abrir aqui para dúvidas em geral, né? O Orair perguntou se é possível fazer controle de versão Git do que é gerado no low code. Sim, é possível sim. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem opção. Deixa eu voltar aqui no Cronep. Como isso tudo no fundo é código, né? Você pode vir aqui e você pode exportar para um repositório Git, né? E aí você versiona o código pela primeira vez, né? Ou então você pode importar um Git e aí você vai ter o controle de versão normal aqui. Deixa eu pegar um outro projeto que tenha controle de versão só para mostrar, tá? Esse aqui, por exemplo. Eu vou fechar esse projeto aqui e mostrar isso. Já deu para entender? Deixa eu só mostrar, salvo assim. Essa parte de abrir, fechar projeto e montar ambiente, às vezes demora uns minutinhos, por isso que eu prefiro ter já nos slides, porque às vezes tenho que sair. Se a gente tem projetos template para permitir um desenvolvimento mais rápido, o nosso template padrão hoje é esse do web e do web com mobile. Mas a gente já tá no forno já, vamos dizer, a gente já está no nosso roadmap fazendo um projeto específico para BPM, que já venha com toda essa parte de BPM configurada. E a gente tem alguns templates visuais que também estão saindo nas próximas versões, que vai ter opções de você poder aplicar esses templates visuais. Vamos lá, BioProc.
Só para eu mostrar para eles como é que funciona aqui o GitHub. Deixa eu entrar no meu GitHub só para... Esse é um projeto que eu já exportei. Você pode ver que a cara dele aqui, esse é um projeto feito com o Cronep, que eu exportei aqui para o Git. E você tem as mesmas pastas que você tem lá dentro do Cronep, Java, Mobile, App. São as mesmas pastas que você vai ter. Ah, ainda está abrindo. Demora um pouquinho. Quando abrir aí eu mostro. Tá certo? Outra pergunta. Quais as limitações para criar aplicações gratuitamente? E como é que é a contratação da ferramenta? Tá? A limitação que a gente tem, hoje a gente tem um plano que chama Free. E ele é realmente free. Você pode fazer o que você quiser. Uma das limitações que a gente tem é essa parte de exportar. Você pode trabalhar com ele à vontade, tá? Mas essa exportação para Git, por exemplo, ela requer que você tenha um plano pago. Tá? Então, tem algumas limitações, mais porque o plano free ele é voltado para você, para o desenvolvedor que esteja trabalhando e fazendo um projeto inicial, né? Que queira publicar, você pode publicar na nossa nuvem, né? Mas só não pode mandar para outras nuvens. Se é fácil a implantação em outras nuvens, sim, porque aqui você pode, assim como eu exportei para o Git, ó, aqui esse projeto já está no Git, né? Então ele aqui já tem esse menu de controle de equipe, onde você faz commit, pull, faz as atividades do Git normal. Tá? Então, assim como eu exportei aqui para o Git, eu poderia exportar também como WAR, ele já gera o WAR para você publicar em outras nuvens, né? Então, não é direto aqui por dentro do Cronep. Por dentro do Cronep, a gente só faz o deploy dentro da nossa própria nuvem, né? Mas é bem simples de fazer. Se você, para fazer uma publicação, você simplesmente diz como é que vai ser a URL, né? Eu vou querer ela na produção, que ela chama buildproc.cronep.io, define uma série de passos e manda publicar, tá? Para outras nuvens, você vai ter que fazer um processo um pouquinho mais manual. Você vai ter que gerar o OR e possivelmente fazer algum esquema de integração contínua, tal, para você poder publicar esse OR em outras nuvens, né? Você pode até, assim, fazer uma integração. Se tiver um bom esquema de integração contínua e de publicação contínua, basta você fazer um job que a hora que você joga no GitHub, que tem muitos jobs que fazem isso, a hora que você joga o teu código lá, ele já compila e joga para a nuvem que você quiser, tá? Se esse WAR incluiria o motor do Camunda, sim, ele já vai com tudo embutido. Qual o contato para contratações com o governo? Ixi, eu passei para vocês, a gente tem um contato aqui dentro do nosso site, tá? Cadê o nosso site? Acho que está bem aqui embaixo onde eu não consigo, onde o Zoom está me cobrindo. Pera, pronto. Não, esse é o próprio site. A gente tem o próprio Cronep.io. Nosso Cronep.io, aqui você tem um Fale Conosco e você tem todos os contatos aqui para você falar com o nosso comercial. Você pode preencher o formulário ou você pode mandar um e-mail para o nosso comercial ou ligar que as meninas te atendem bem direitinho, tá? Aí elas podem te dar todos os detalhes. Eu, como sou mais da área de treinamento, eu conheço mais a parte técnica, ok? Beleza? Mais alguma dúvida? Bom, então a gente já está chegando no tempo, né? Concluindo, o low code ele vai permitir a aplicação dos aplicativos rapidamente, tá? E o BPMS, que é o Camunda que a gente viu, ele permite essa modelagem de execução dos processos rapidamente. Quando a gente integra os dois, a gente tem o melhor dos dois mundos, porque aí você consegue tanto usar o motor poderoso do Camunda e fazer todo aquele controle do processo, aquele monitoramento e tal, quanto você consegue dar uma interface mais
mais simples, né, para a sua aplicação e mais customizado. Você consegue customizar as coisas de forma mais bacana, tá? E aí, eu só vou pedir, se vocês puderem, esses últimos minutinhos, eu peço que vocês deem uma olhada nos e-mails de vocês, tá? Porque eu mandei um e-mail, é para vocês terem recebido um e-mail, só que às vezes cai no spam, eu mando pelo SurveyMonkey, e às vezes esse e-mail está bloqueado pela caixa de spam. Então, caso vocês não tenham recebido o e-mail, eu vou pedir para vocês, eu vou colocar esse link aqui no chat e pedir para vocês preencherem essa pesquisa. Nessa pesquisa eu estou perguntando o que vocês acharam, se vocês gostaram o que vocês mais gostaram, tal. E também, se quiserem entrar em contato aqui também, esse é meu e-mail, né, umari@tecne, e aqui, assim, no celular tem WhatsApp. E eu vou colocar aqui no chat o link desse questionário, para que vocês possam, caso vocês não tenham recebido, né? Se vocês receberem pelo e-mail, é mais fácil. Se vocês puderem um questionário rapidinho, só para fazer a nossa avaliação. Opa, beleza, o pessoal conseguiu receber o e-mail, show de bola. Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui, assim, é uma coisa que vai ter um futuro muito promissor, tanto na parte do low-code quanto na parte de processos, que a gente vai poder integrar. Então, estou falando aqui que nós, na Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, estamos com um termo de referência aberto para a contratação de plataforma BPMS low-code. Olha aí, que coisa legal, Cristian. Vou falar aí, vamos procurar o edital, vamos entrar aí. Show de bola. Eu agradeço também vocês pela paciência e o tempo dedicado, que eu sei que hoje em dia o tempo da gente tem tanta coisa para fazer, né? Então, espero que vocês tenham gostado e a gente está aí à disposição. Aqui o Maurício também o Maurício é nosso CEO, ele também está acompanhando essas mensagens, então essa parte aí do edital, a gente vai tem um reforço aí para dar o follow-up. Aqui o Antônio disse que já assistiu às aulas na Udemy. Que massa! Você gostou, Antônio? Obrigada, Luíde, pelos parabéns pelo Dia dos Professores. Que bom, Antônio, você gostou. Agradeço também. A gente está colocando mais aulas, viu? A gente ainda tem as aulas da Udemy, né? Mas a gente criou essa nossa plataforma própria, que é o Academy Cronep.io, que tem os mesmos cursos da Udemy e já tem alguns a mais que a gente ainda não publicou na Udemy. A gente está dando preferência para publicar na nossa plataforma, tá? Então, fiquem à vontade lá para aprender mais um pouquinho sobre low-code. O Cronep é um mundo, na verdade. A gente mostrei só a parte inicial de CRUD, mas, nossa, tem muita coisa que você consegue fazer com o Cronep. Então, lá tem vários treinamentos que podem ser bem interessantes para vocês. Ok, pessoal? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigada a participação de todos. Eu espero que vocês não esqueçam de preencher a minha pesquisa, ok? Os treinamentos você pode ver no Academy. Peraí, deixa eu colocar aqui. Academy.cronep.io. Está aqui no chat. Site de treinamentos. E qualquer dúvida, podem passar e-mail, zap, a gente pode trocar ideia também, viu? Estou à disposição.